tanta exposição nesse vídeo que, meu Deus do céu, cara, dá vontade de desistir. Jogar fora. Só que deu muito trabalho. Não vou jogar fora, não. Oi, eu sou a Vulps e ano passado me pediram, em uma live, pra eu mostrar as pinturas que eu tinha feito com guache e papelão, porque meu chat ficou curioso. E aí eu prometi que eu faria um vídeo sobre isso, e esse vídeo vai sair depois de 6 meses que eu prometi isso. É de senso comum que guache é uma tinta muito acessível, né, bem barata, comparado às outras tintas, né, e que papelão é um material relativamente fácil de encontrar, o que é uma ótima junção, fiz um coração aqui, e é uma ótima junção porque quadros e papel para pintar são meio carinhos. Antes de mostrar as pinturas e antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero deixar claro que eu pinto por hobby, eu não sou profissional, eu ilustrei o meu livro e eu também fiz a capa dele, mas isso, só isso. O vídeo ele vai ter uma dinâmica diferente, eu espero que vocês gostem. Como eu botei o foco automático nessa câmera aqui que vocês estão me vendo neste momento, eu resolvi gravar mais próximo dos quadros com o celular. E aí vocês vão conseguir ver melhor alguns detalhes das pinturas. Não que seja grande coisa, mas dá de ver os detalhes. Então, se puderem, né, curtir, seguir o canal, eu já fico feliz, porque vai dar muito trabalho essa edição. Por favor, não julguem a minha arte amadora. Obrigada. Vamos começar do início. A primeira pintura que eu fiz com papelão e tinta guache foi uma pintura que eu fiz, na verdade, com o objetivo de ser para uma disciplina do ensino médio. Na época, eu fazia o ensino médio mais automação industrial, né? E aí, no segundo ano do ensino médio, que eram 4 anos, eu tive artes. Infelizmente, só tinha artes uma vez nos 4 anos, eu achei isso muito deprimente, mas enfim. E a professora solicitou que a gente fizesse alguma arte, fosse vídeo, fosse o que fosse desenho, enfim, representando o nosso trajeto pra casa. Se eu não me engano era isso. Ou o nosso trajeto até a escola, não lembro. Só sei que eu decidi fazer justamente o que eu via todos os dias da janela da van que eu ia pra escola. Eu saía muito cedo de casa, então eu via o sol nascer, e aí eu pensei, fazer uma cortina, vou fazer o contraste. Comecei pela cortina, porque eu comecei pela parte mais inútil do desenho. Vamos começar de novo, que eu não sei explicar. E aí, esse contorno preto. E isso aqui que pra mim é uma cortina, pra vocês eu não sei o que é, mas pra mim é uma cortina. Era pra simbolizar a janela. Aqui é a estrada, né, que estaria sendo percorrida. Eu saía muito cedo de casa, então eu queria demonstrar o contraste entre a noite virando o dia. Se eu conseguir, não sei. Por isso que aqui é mais escuro e aos poucos os raios do sol vão tomando conta do espaço. Eu gosto muito dessa pintura, apesar de ter sido a primeira, né? E normalmente a primeira deveria ser uma das piores, eu gosto muito dessa. Eu acho que essa aqui foi muito instintiva. E eu usei muito algodão nela. Adoro pintar com algodão. É muito relaxante pintar com algodão, gente. Vocês não têm ideia. Pintem com algodão, é muito bom. Eu lembro que tinha sobrado tanta tinta que eu pintei até atrás. Só pra gastar tinta. E essa pintura foi feita dia 3/8/2019. Não lembrava, mas sabia que era 2019. Cara, isso aqui não foi feito em papelão, tá? Mas isso aqui foi feito em um pedaço de sei lá o que eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei interessante. Foi a primeira e única coisa, eu acho, que eu pintei num bagulho assim. É meio que MDF, não sei. Enfim, não vai dar de ver nada, praticamente. Mas foi uma pintura que, na época, quando eu pintei, foi bem no início da pandemia, quando um monte de gente tava ficando doente, ninguém sabia o que tava acontecendo. E não tinha chegado aqui no Brasil ainda, mas eram muitas notícias, né? Muita coisa acontecendo lá fora. E eu lembrei muito dos campos de Asfódelos, que é uma parte do inferno grego. E eu pensei nisso quando eu pintei os campos, que tem uns túmulos, e aqui o céu vermelho. Tem uma texturinha bem de leve nesse aqui. Mas não é nada, tá? Era só eu testando com tinta e eu gosto dela, mas ela é meio triste. Ela é meio pesada. É importante comentar com vocês que durante a pandemia, os cursos da Faber-Castell ficaram gratuitos. E eu me esbaldei. Eu aproveitei pra cursar todos eles. Sim, todos eles. Eu não sei se tem algum que eu não fiz, provavelmente não, porque eu realmente lembro de ter feito todos eles. Só que tinha curso sobre aquarela. E eu não tinha aquarela. Nem papel da aquarela. Só tinha água. Serve? Talvez, né? Serviu. Hoje em dia eu até tenho papel da aquarela, mas eu ainda não tenho a aquarela. E, cara, raramente eu pinto com esses papéis, porque são preciosos, né? São um material, né, que eu acho que tem que saber usar. Não tive muitas boas experiências, infelizmente. Acho que eu não me saí muito bem ainda pintando nele. Talvez até porque eu pinte com guache, né? E às vezes eu tentei já, na verdade, misturar guache com água nesse papel. Não foi um grande resultado. Vou mostrar pra vocês depois. Se alguma marca quiser me contratar pra ser uma garota propaganda... Tá caindo o desenho aqui. Calma aí. Se alguma marca quiser me contratar pra ser uma garota propaganda de papel pra aquarela, eu ficaria muito feliz. Assim, falta o talento das artes, né? Mas talento não. Estudo. Mas... se quiser, tamo aí. Continuando.
pós-publi, eu decidi pintar com aquela mesma tinta guache que tinha sobrado dos trabalhos que eu fiz no ensino médio. A gente acabou usando pouco, sobrou bastante, na verdade, a gente era um grupo de 5 pessoas, e são as mesmas. São as mesmas tintas que estão aqui atrás, são as mesmas que eu uso até hoje. Eu tive um pequeno hiperfoco e me deu vontade de pintar um quadro por dia, e fazer um Instagram postando todos esses quadros, um por dia. Mas não rolou. Porém, eu consegui pintar por 3 dias seguidos. Usei aquela tinta guache que tinha sobrado, água, e o resultado foi esse aqui. Na verdade, esse aqui foi o primeiro resultado. Eu pensei muito numa gralha quando eu tava pintando, e eu pesquisei, na verdade, referências de gralha. Também pesquisei de corvo, se eu não me engano. Mas eu queria que fosse uma gralha, mas não parece uma gralha. O rabo, na verdade, eu estendi ele porque eu quis, porque eu achei legal. Eu adoro o rabo desse pássaro, inclusive, mas não é uma gralha. Inclusive, eu só tava pesquisando sobre gralhas porque eu tava publicando meu primeiro conto de terror numa antologia. De repente eu faço um vídeo sobre todos os livros que eu fiz parte, se vocês quiserem. E o primeiro que eu fiz parte era com o conto Gralha Negra, que não tinha gralha no conto. Gralha Negra era o nome de um carro, tá? Enfim. Mas eu pesquisei gralhas pra essa pintura e era a minha inspiração da época, então tá tudo conectado, assim, meio louco. E eu tenho muito orgulho dessa pintura, eu gosto muito dela. E esse é um quadro que provavelmente minha mãe não deixaria eu dar ou vender, porque ela falou que queria. Então, por que eu falei de vender? Eu nem sei se eu vou vender alguma coisa um dia. Mas eu já pensei nisso pra tirar daqui, sabe? Porque quando você percebe, você tem, tipo, uma pilha de quadros de papelão e eu fico com muito dó de pendurar na parede porque eu sei que vai estragar. Eu quero aprender a fazer moldura. Mas enfim, isso é história pra outro vídeo. Eu vou ser bem sincera agora, eu não lembro qual era o segundo e o terceiro. Vou chutar que esse aqui foi o segundo, eu não lembro. Mas enfim, não importa muito a ordem também. Esse aqui era pra ser a mão de Perséfone. Aqui é uma romã. Aqui, né, folhas. Aqui uma mão quebrada. E na hora que eu pintei eu fiquei triste, né? Porque eu percebi que, poxa vida, eu não sei fazer mão. Mas, na verdade, até que passou uma vibe legal, porque rainha do submundo, né? Então, umas unhas meio darkzinha. Depois que secou e passou uns dias, eu olhei pra ele e comecei a gostar dele. Mas, quando eu tava pintando, eu fiquei meio chateada com a minha falta de habilidade em anatomia humana. Mas eu gosto muito dele porque, de certa forma, ele fala pra mim, né? Tudo pra mim, gente, na minha visão, tá? Não leve muito a sério o que eu tô falando. Mas pra mim, como pessoa que usa muito a arte como justamente um processo terapêutico, pra mim tem muito a ver com a morte e a vida. E por isso eles estão conectados. Porque essas folhas, elas estão voando, né? Tem um ventinho aqui, circulando. E esse aqui é o terceiro. Vocês podem perceber que eu gosto muito de mitologia grega, né? Mas... enfim, esse aqui era pra ser uma das cabeças de Cérbero. Eu ia fazer as outras aqui do ladinho, mas aí eu vi que também falta conhecimento acerca da anatomia animal. A anatomia serve para animal? Calma aí. Só pra, né, não ficar tão estranho. Sim, a anatomia pode ser usada pra anatomia animal também, beleza. Tudo certo. Enfim, gente, eu gourmetizei o meu cérebro, né? Tipo, ele tem dentinho de dente, sabe? Tem. Por quê? Porque eu quis. E é isso. Isso aqui era pra ser, tipo, um fogo infernal. Isso aqui eu usei algodão de novo. Eu amo algodão, gente. Algodão, melhor coisa que existe pra pintar. E eu pensei em fazer em outra cor, essa parte de baixo. Mas, sinceramente, eu gostei dele meio preto e branco, né? Não exatamente preto e branco por causa do fundo, que é marrom, do papelão. Mas eu gostei de como ficou. E depois disso, eu dei um baita tempo sem pintar. Daí ficou estranho, né? Meio esquisito. E depois disso, eu fiquei um baita tempo sem pintar. Durante... uns meses de terapia. Eu falei com meu psicólogo da época sobre isso, que eu tinha muita vontade de pintar, mas só de pensar que tinha que pegar as tintas, pegar os pincéis, abrir alguma coisa pra não sujar, depois guardar a pintura no local pra ela poder secar e guardar as coisas, eu ficava muito desanimada. E era período da pandemia também, né? Eu ficava muito desanimada de ter todo esse esforço pra pintar. Se tivesse tudo pronto ali na mesa, provavelmente eu me sentiria satisfeita com o que eu estaria fazendo, mas eu não queria ter esse esforço de fazer isso por mim. E aí a gente foi conversando sobre isso, e ele comentou de eu fazer o básico. O que eu teria que fazer obrigatoriamente se eu quisesse pintar? Eu não precisaria usar todas as tintas. Eu não precisaria usar todos os pincéis. Isso me deixou pensativa. Na época eu fazia abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, e ela era bem eficaz comigo. Deu uns dias, não sei se passou uma semana ou uns dias, não lembro. Eu peguei 2 tintas e um pincel. Com um pincel e 2 tintas saiu esse bichinho tão fofo. Acho que eu posso chamar ele de Kraken, sei lá. Gosto de Kraken, mas eu gosto muito dessa pintura porque realmente eu não esbocei nada. O objetivo inicial era ser algo simples. Então eu não esbocei, eu não
vi referências, eu só comecei. E aí eu comecei com branco, depois eu fui vindo com algumas partes pretas, depois eu decidi dar uma misturadinha nessa parte cinza, né? A misturadinha do preto com branco. Não precisava ter dito isso, mas vai que alguém não sabe que preto com branco dá cinza, né? Então eu gosto muito dessa pintura por causa disso, ela é tão fofinha. Eu gosto muito dessa pintura justamente por isso, porque, tipo, era um período que eu não tava muito bem, e eu não sei se foi sorte, eu costumo chamar de sorte, na verdade, quando eu começo por alguma coisa aleatória e o final fica agradável aos olhos, sabe? Porque o final às vezes não fica agradável aos olhos e eu vou chegar lá, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que não ficou agradável aos olhos definitivamente. Pois é. Lembra que eu falei que eu tinha tido uma experiência com esse papel aqui, que é papel pra pintura? E ele me deixou com uma baixa autoestima. Foi esse desenho que eu misturei com água e guache, não deu certo. E eu gastei essa folha inteira. Mas enfim, eu gosto de fazer monstros, mas por mais que eles não sigam uma anatomia específica, não precisa ficar tão estranho. No sentido ruim de estranho, né? De, sei lá, ficar meio pobre em detalhes e significado. Não sei. Recentemente eu tentei pintar de novo em papel para aquarela. Gostei mais. Eu gostei mais dessa, na verdade, pela textura que eu consegui fazer com o pincel. Eu gostei bastante de como ficou essa partezinha de baixo. Depois que eu terminei, me deu muito a sensação de ser as portas, a entrada. Provavelmente de algo infernal também. Eu gosto de monstros, gente. Provavelmente a entrada de algo infernal é que isso aqui poderiam ser as almas chegando, fugindo, não se sabe. Mas enfim, o que eu mais gostei foi essa descoberta aqui embaixo, que dá de fazer com o pincel, porque eu achei bonitinho. Olhando de perto é bonitinho. Mas enfim, ainda não sei fazer grandes coisas com papel de aquarela. Um dia, quem sabe, role algo melhor. Cara, essa pintura pra mim, ela é muito triste. Não gostei dela também quando eu pintei ela, na verdade, acho que foram poucas as pinturas que eu gostei, assim, enquanto eu pintava. Mas depois eu fui perceber que ela é muito profunda em alguns aspectos. E os olhos dela, a única lágrima que tá caindo, apesar de ela estar com uma expressão bem tristonha, né? Importante dizer que eu fiz isso aqui com 2 pincéis e 2 cores também, que nem a ideia daquele outro. Vou chamar ele de Kraken, só pra facilitar. E o que eu mais gosto dessa pintura, na verdade, é realmente a expressão dela. Eu senti que falei na anatomia, talvez eu tenha falhado na anatomia de novo. Mas, apesar de não ser tão bonita, digamos assim, esbelta, é uma pintura que tem uma emoção. E eu me orgulho muito disso. Eu me orgulho de conseguir ter feito algo que passa uma emoção. Também uma pintura que eu comecei sem esboço, sem nada. Só fui a partir de manchas de tinta que eu tinha pincelado assim, solto. Será que é mais um inferninho da Vulps? Quando eu pintei isso, eu pensei muito numa floresta amaldiçoada, talvez? Ou abandonada. Eu gosto muito desses bichinhos voando, tipo... Cara, eu acho que são a segunda parte favorita que eu tenho nessa pintura. A primeira é esse bichinho aqui. Por quê? Porque quando eu desenhei ele, a ideia era que isso aqui fossem como olhos falsos. Sabe? Pra você se mostrar maior do que você realmente é. E esses olhos, proporcionalmente, entregariam que há um bicho maior ali, né? Seria como um sistema de defesa dele, de proteção dele. Mas, na verdade, a boquinha dele é isso aqui. E os olhinhos dele reais, né? Seriam essa parte aqui. Na minha concepção, né? Eu sei que tudo que eu faço é muito abstrato, na verdade. Cada pessoa pode ver de uma forma. Mas pra mim seria isso. E depois que eu pintei, eu vi que parece muito um Furby. Um Furby do mal, sei lá. Gosto muito dessa. E isso aqui parece um rostinho, né? Enfim, não sei muito o que dizer sobre essa, na verdade. Foi mais uma que eu tentei começar. É um pouco mais recente, e quando eu pintei, eu pensei em ela ser deitada. Eu fiz ela deitada. E depois eu percebi que faz mais sentido deixar ela de em pé. Eu gosto muito dessas raízes que vão crescendo. Pra mim não é que elas cheguem lá. Pra mim é que isso aqui estaria alimentando elas. Deixando que elas se fortaleçam como um sol mesmo. E aí depois que eu tinha feito, Nossa, deu um glitch aqui. Depois que eu tinha feito, eu pensei muito sobre isso de... A vida começa pela água e aí o sol, né, nos ajuda a evoluir. É isso aí. Acho que essa foi a minha humilde experiência com pinturas em papelão. Não sei se tem mais alguma perdida por aí. Eu realmente queria ter pintado mais. Eu gosto muito de pintar, é muito relaxante pra mim. Eu falei pra vocês, é um hobby pra mim, né? Mas infelizmente, eu ainda tenho um pouco de bloqueio. Sinceramente, eu acho que foi uma ideia muito legal que eu tive com 17, 18 anos, né? Que foi quando eu comecei. E eu queria mostrar pra vocês, compartilhar com vocês, que às vezes existem outras alternativas na nossa cara e a gente não enxerga.
E a arte permite muito isso, né? Permite muito que você se reinvente e tente algo novo, diferente, fora da zona de conforto. Mesmo que não seja da forma que você pensou no início ou que se desenrole de uma maneira diferente durante o processo. E você pode acabar se surpreendendo positivamente. Ou não, né? Eu tive umas que eu me surpreendi meio que no sentido ruim, mas foi uma experiência. E foi relaxante enquanto eu estava pintando, né? Isso que importa. Às vezes as pessoas ficam com muito medo de errar, e se o material for caro, realmente dá uma agonia errar. Pintei esse quadro pra minha mãe, para o Dia das Mães, e foi a minha terceira experiência pintando em um quadrinho assim. E a segunda vez que eu usei tinta pra tecido. Porque a primeira vez que eu pintei num quadrinho assim, eu tava usando guache. Imagina o caos, ficou... caiu um pingo de água no bagulho e ele já... Enfim, a guache não adere em tecido, né? Eu fiz o que dava. Se eu tivesse um spray verniz ou alguma coisa que pudesse passar na pintura, né, talvez o guache grudasse. Não grudasse, mas ficasse mais resistente no tecido, mas... Enfim, essa aqui foi com tinta pra tecido. E sim, eu tive um medo desgraçado de errar e perder um material que, tipo, não é tão barato quanto papelão. A experiência é realmente muito legal. Não vou mentir que a experiência de pintar em algo diferente, algo que na verdade você já pode pendurar em qualquer canto, né, porque ele já tá pronto, ele já vem num quadro, né, enfim, é mais fácil de colocar em algum lugar e ficar bonito nesse lugar. Não tem que tentar emoldurar ou fazer alguma gambiarra pra pendurar, né. É legal, não vou negar. Mas os 3 únicos quadros que eu tive na vida, sem ser, né, papelão, quadrinho mesmo assim, quadrinho, né, os 3 únicos quadros que eu tive assim pra pintar, eu só pintei neles pra dar de presente. E dar de presente num formato mais bonitinho, né? Do que o papelão. Pintando pra mim e por mim, eu não cheguei a pintar nesses quadrinhos, não. Recentemente eu tava assistindo um canal no YouTube, que eu vou recomendar pra vocês, eu vou deixar o nome aqui, ou na descrição. E esse moço, o Dylan, que também é um youtuber aqui do Sul, ele comentou que toda forma de arte é um processo terapêutico. E pra mim, faz muito sentido, foi uma frase que eu gostei bastante, me inspirou a falar um pouco disso aqui nesse vídeo. Sim, eu adoro botar citações nos vídeos, gente. Esse tipo de vídeo não tem, né, filme ou música pra eu sugerir, pelo menos o de hoje não tem, mas vou citar alguém. E é isso aí. Se gostarem da ideia, posso fazer um vídeo falando sobre dicas de como pintar em papelão. Mesmo que eu pinte só pro hobby, eu aprendi algumas coisinhas. E também posso falar sobre os pincéis que eu uso, que na verdade também foram muito baratos. Porque eles são pincéis de unha. Eles são pincéis de nail art. Eles não são pincéis pra pintura de fato. São pincéis pra pintura de unha, né? Enfim, muito obrigada por assistir até aqui. Esse vídeo deve estar enorme. Me digam nos comentários qual a pintura favorita de vocês. Ou a que menos odiaram também é válido. E até o próximo vídeo. Dívida paga. Dívida finalmente paga. Quitei. Tem outras dívidas na lista, mas vamos com calma. Acho que tá bom esse foco, né? Espero que esteja. Não quero descobrir que ficou uma porcaria na edição depois. Isso aqui não vai dar certo. Fiz uma gambiarra aqui que vocês não têm ideia. A cor mudando. Que caos. Por que eu fui escolher logo isso, né? Sendo bem sincera, hoje eu ia gravar de pijama, na real. Mas eu pensei, é um vídeo especial. Vamos fazer minimamente arrumadinha. Só não precisava de um blazer com ombreira, mas tudo bem. Acontece. Não, e cara, raramente eu pinto com esse papo. Eu tava tentando ver como que tava meu cabelo no vídeo. Eu me senti muito severo Snape. Enfim, eu fiquei muito triste. Uma curiosidade é que aquela pintura ali atrás eu achei no lixo e restaurei com guache também. É isso, gente. Até mais.